Já não se fala mais de salvação, né? Mas eu falo. E Deus colocou isso no meu coração, preciso compartilhar com você. Pega a sua Bíblia, Gênesis 19. Gênesis, capítulo de número 19. Vamos ler alguns versículos aleatórios aí, então preste bastante atenção. 19, do 1 ao 4, diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua, algumas traduções na praça, passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. Versículo 12. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo de número 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E você diz amém por essa palavra. Senhor, fala o nosso coração nessa manhã. Queremos ouvir tua voz, nos direciona, nos alinha, corrija-nos, aplana-nos nessa manhã, para que possamos ser fiel ao propósito a qual o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Não nos permita desviar nem para um lado nem para o outro, mas continuar firme no caminho a qual o Senhor propôs, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. E você diz amém e graças a Deus. Nós lemos essa história acerca de Ló, sobrinho de Abraão, esse que Abraão tinha como um filho. Eles andaram juntos, caminharam juntos, ao ponto que ambos prosperaram tanto, que foi difícil eles ficarem na mesma terra, no mesmo lugar. Abraão deu a chance para Ló escolher o lugar que ele queria ficar e permanecer. E Ló, quando olhou para as campinas do Jordão, aquele lugar verde, com água, com frescor, falou: eu vou para lá, porque é lá que eu vou prosperar, é lá que eu vou crescer. E ele vai para a região de Sodoma, de Gomorra, se estabelece com sua família lá, se apartando de Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus agora, olhando para a terra, ele vai ver uma degradação moral acontecendo. A imoralidade se tornou tão comum em Sodoma e Gomorra, que Deus olhou e decidiu destruir aquela terra. E quando Deus decide destruir aquela terra, Deus vai avisar a Abraão, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Eu disse que Deus tinha uma aliança com Abraão. E quando Deus vai destruir, ele vai avisar Abraão que vai destruir aquela terra por amor ao seu sobrinho Ló. E quando Deus avisa, o Abraão olha para Deus e vai bater um papo com Deus e fala: Deus, poxa, se tivesse 50 justos naquela terra, o Senhor vai destruir o ímpio também junto? Deus falou: se tivesse 50, Abraão, eu não destruo aquela terra, eu vou poupar todos por causa de 50. Abraão se ousa falar e Deus, se tiver 45 tementes ao Senhor, Deus fala com ele: se tiver 45 tementes a mim, por causa dos 45 eu poupo toda a terra. Não tem 45. E ele começa a perguntar: se tiver 40, Deus fala: não tem 40. Se tiver 30, Deus fala: não tem 30. Se tiver 20, Deus fala: não tem 20. Ele: Senhor, me atrevo a mais uma vez te perguntar, se tiver 10, Deus olha para ele e fala assim: se tiver 10, eu vou poupar toda a terra, mas não tem 10. Deus estava decidido a destruir Sodoma, a destruir Gomorra, porque não havia pessoas
justas naquele lugar. Deus só encontrou um naquele lugar, e por causa de um ia salvar toda a família, que era Ló. Ló, mesmo indo para um lugar corrompido, ele não se corrompeu. Ló, mesmo estando em um lugar, em um ambiente depravado, ele não se apartou do Senhor. A Bíblia diz que o clamor de Ló foi aumentando diante do Senhor. Parece que eu vejo Ló, ele buscando a Deus, falando: Deus, muda essa história, muda essa terra, muda esse povo, muda essa situação. Tem pessoas que são muito influenciadas. Aonde ele chega, se o ambiente é propício para o pecado, ele se torna propício para o pecado. Se o ambiente é perverso, ele se torna perverso. Mas se o ambiente é gospel, ele se torna gospel. Tem pessoas que é quase um camaleão. Ele vai se mudando, né? Dependendo do ambiente, ele vai mudando o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar. Mas Ló não. Ló, ele teve uma escola muito boa, que foi Abraão. Ló, ele permaneceu fiel àquilo que ele aprendeu e falou: eu não posso abandonar o meu Deus. Ele continuou tão fiel a Deus que Deus agora o abençoou poderosamente. Ele agora enriqueceu nessa terra. A Bíblia vai dizer que ele enriqueceu tanto, que quando os anjos vão chegar em Sodoma, escuta isso aqui, ele está assentado à porta de Sodoma. Para ficar-se assentado à porta de Sodoma, a porta de uma cidade, só ficava o rei da cidade, ou o governante da cidade, e os anciãos da cidade. Porque ali era um ambiente onde se pagava impostos, ali era um ambiente onde se fazia o comércio, então eles ficavam ali era a elite, só sentava na porta a elite. Ló estava na elite daquela cidade. A Bíblia vai dizer que Deus decide destruir. Deus decide e Deus envia 2 anjos. Esses 2 anjos vêm do céu. E quando eles chegam, Ló está na porta. Só quando ele vê os 2 anjos chegando, a Bíblia diz que ele vai de encontro aos anjos. E ele se torna hospitaleiro. Ele olha para aqueles 2 anjos que vieram do céu e diz: vocês não precisam ficar na rua. Entram para minha casa, passa a noite aqui em casa, e amanhã vocês seguem o caminho de vocês. Aqueles 2 agora, que estão vindo do céu, eles vão ser recebidos por Ló, em um tempo de imoralidade, em um tempo de perdição. Eles vão decidir agora, Ló decide agora receber esses 2 e levar eles para casa. O tempo é mau, o tempo é perverso, mas Deus ainda continua enviando aquilo que é do céu para a terra. O tempo é difícil, mas Deus ainda continua enviando as suas bênçãos para a terra. O tempo ainda é mau, é perverso, as pessoas estão perdidas, mas as bênçãos continuam chegando na terra. Mas cabe a mim, cabe a você ser hospitaleiro e falar: aquilo que está vindo do céu, eu quero que entre para a minha casa. Uma mão aqui, outra ali. Aquilo que está vindo do céu, eu quero que entre para a minha família. Aquilo que está vindo do céu, eu quero que repousa dentro do meu lar. Deus está levantando pessoas no meio de uma degradação moral, falando assim: ainda tem algo bom vindo do céu, ainda tem resposta do céu chegando para a minha casa, para a minha família. Tem alguém aqui comigo nesse lugar? A Bíblia diz que Ló leva os anjos para dentro da sua casa. Ele diz: ó, essa terra aqui não é muito segura não, vamos lá para dentro de casa, porque lá eu vou te receber bem, lá você vai ficar bem cuidado, amanhã você segue o seu caminho. Ele não estava sabendo que aquilo era uma bênção de Deus para a vida dele. Talvez você não entendeu o que Deus tem enviado, o que Deus tem mandado, mas meu irmão, leva para a tua casa, não recebe só que não, leva para a tua família, porque Deus tem algo preparado para você, para sua casa, para sua família. Quem crê nisso, dá um sinal nesse lugar, nessa manhã. Dentro da casa de Ló agora tinha anjos. Tinha o quê? Nós estamos vivendo em dias que as casas têm demônios. O povo está perdido, é guerra, é confusão, é diabo. Você entra, você sente um peso espiritual. Mas na casa de Ló tinha. E quem foi o responsável por levar os anjos? Aquele que recebeu. Se você está recebendo aqui, você é responsável de levar para lá. E falar: na minha casa não é ambiente de demônio, na minha casa não é palco de Satanás, na minha casa é palco de anjos do Senhor. Aquilo que vem de cima vai repousar na minha casa, vai descer na minha família. Alguém crê comigo nesse lugar?
O texto diz que Ló agora faz um banquete. Ló faz o quê? A expressão banquete, misté, significa festa. Significa o quê? Festa. Quando ele recebe os anjos, ele faz uma festa. Quando ele recebe a bênção do alto, ele vai celebrar. Eu vou de novo que você não entendeu. Quando ele recebe o favor de cima, ele fala: agora eu vou fazer uma festa para celebrar. Porque o diabo já entendeu que ele não pode impedir os milagres de Deus na tua vida. Aí sabe o que ele quer fazer? Como ele não pode impedir a bênção de chegar, ele quer arrancar de você o motivo de celebração. Ele quer tirar de você o motivo de celebrar. Você custou a conquistar. Quando conquistou, alguém olhou, ficou com inveja, e você falou: ai, acho que isso não era para mim. Não. Celebra aquilo que veio parar nas tuas mãos. Celebra a bênção que veio de cima. Não deixe um invejoso atrapalhar. Não deixe aquele que tem um olho gordo atrapalhar. Celebre aquilo que os céus têm enviado na tua vida. Tem gente perdendo a celebração. Está com um carro novo, não celebra. Está com uma casa nova, não celebra. Porque está tímido, está com vergonha. Não, os céus estão te abençoando. Faça festa, celebra, faz banquete. Porque quando a bênção chega, todo mundo tem que saber: a bênção chegou na minha vida, a bênção chegou na minha casa. Chacoalha esse santo perto de você, fala: ninguém vai tirar a celebração da tua vida. Eles sabem que a bênção não pode impedir, mas querem arrancar a celebração. A bênção eles não conseguem impedir, a bênção vai chegar. Um amém, um glória. A bênção vai. Só que tem hora que a bênção é tão constrangedora que você fica com medo de celebrar. Aí não vou celebrar não. O que eles vão pensar de mim? Celebra, faz festa. Fala: foi Deus que mandou, foi Deus que enviou. Ninguém tem nada a ver com isso. Cadê os abençoados aqui? Enquanto ele está fazendo festa, os demônios estão agitando o povo do lado de fora da casa. Eu vou dar uma volta para falar só uma coisa hoje. Então fica atento. A palavra hoje é só um ponto. Mas eu tenho que montar uma história com você. Enquanto Ló está festejando, tem uns homens perversos e imorais que estão cercando a casa de Ló. O que eles estão fazendo? Eles começaram a gritar: ô Ló, a gente viu esses dois homens que entraram, eram os anjos. Manda eles para cá, porque nós queremos abusar deles. Está no texto. Olhe para mim. Daí que vem esse termo sodomia. Não vou entrar nisso agora não. Libera esses dois, que nós vamos abusar deles. O Ló ficou tão desesperado para proteger a bênção de Deus. Vai ter momentos que você vai ter que proteger a bênção que Deus te deu. Porque eles vão querer atacar literalmente a bênção e o favor que Deus desceu sobre a tua vida. Eles não receberam, eles não clamaram, eles não lutaram, mas quando a bênção chegou, falaram: agora vão atacar a bênção dele. Vai não. Aqui em casa não vai não. Você está comigo ou não? Levanta as mãos aos céus, porque Deus vai te dar armas espirituais para você defender a bênção que está chegando na tua vida. Ninguém vai tocar no milagre, ninguém vai tocar na resposta. Deus já te deu autoridade para defender aquilo que Ele liberou sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Quem concorda comigo, reage nessa manhã. O Ló está tão preocupado que ele até propõe uma loucura. Ele fala: não toca neles não, pelo amor, isso veio de Deus. São anjos. Eu vou entregar minhas filhas que são virgens para vocês. Aí sabe o que eles falaram? Agora, como você não quer liberar eles, nós vamos fazer pior com você. Tem gente que é assim, ó. Primeiro eles vão tentar destruir a sua bênção. Mas quando não consegue tocar na sua bênção, eles querem tocar em você. Lê comigo Gênesis 19. Olha o que diz: eis que agora os teus servos têm achado graça aos teus olhos. Engrandecer, não é esse não, desculpa, é 18, 19. Porque eu tenho conhecido e sei que há de... Está amarrado. Qual que é o texto, gente?
19, 9. O inimigo querendo me confundir. Eles, porém, disseram. Por isso tem que ler Bíblia, está vendo? Vai na Bíblia, não erra, né? Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: você veio como estrangeiro. Este indivíduo veio aqui habitar. Está falando de Ló. E quereria ser juiz em tudo? Quer dizer, quer mandar em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram para arrombar a porta da sua casa. Primeiro eles vão querer tocar na sua bênção. Como você já aprendeu a defender sua bênção, eles vão querer tocar em você. Só como você e Deus é um, quando tentar tocar em você, Deus entra em ação. A Bíblia diz que enquanto eles tentaram arrombar, eram homens dos menores aos maiores da cidade, cercaram a casa. Quando eles tentaram arrombar, escuta isso, a Bíblia diz que os anjos colocaram todos eles cegos, ao ponto que eles ficaram a noite inteira e não achavam a porta da casa de Ló. Você não entendeu? Estão querendo tocar, mas não vão encontrar. Estão querendo destruir, mas não vão encontrar. Os nossos inimigos, tendo olhos, não vão nos ver. Vão tentar fazer macumba, mas não vai funcionar. Vão tentar fazer voodoo, mas não vai funcionar. Eles vão tentar lutar contra, mas não vão nos encontrar, porque Deus está colocando uma cegueira em nossos inimigos. Levante as duas mãos, eu estou profetizando. O inimigo tendo os olhos não vai te ver, tendo mãos não vai te tocar, tendo pernas não vai te alcançar, porque você está guardado, protegido para a glória do Todo-Poderoso. Irmão, é muita bênção. A bênção vem do alto, recebe dentro de casa, faz festa, tem livramento. E agora eles vão estabelecer qual é o propósito, qual é o Gênesis 19, versículos 12 e 13. Vem comigo. Então disseram aqueles homens a Ló, os anjos: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens dessa cidade, tira-os fora deste lugar. 13. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor, Ló, tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. O propósito é muito claro. Aqui fica claro, é revelado. A oportunidade é para salvar toda a tua casa e toda a tua família. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Pega na mão desse santo que está perto de você. Fala: Deus tem salvação para você e para toda a tua casa. Fala: toda a tua família. Fala: esse é o plano dos céus. Salvar você, a tua casa e a tua família. Pastor, eu achei que era só eu. Não é para você, é para quem está lá, é para o seu primo. Você está comigo ou não? Eu quero que você entenda, o propósito, o plano de Deus é para salvar toda a família. Deus tem interesse na sua casa. Vou dizer de novo, Deus tem interesse na sua casa. Aí os anjos falam assim: então Ló, avisa quem você ama, quem você quer. E é engraçado, porque o texto vai dizer que o Ló vai primeiro nos genros. Primeiro vai em quem? Eu não entendi isso não. Confesso. Isso me intrigou. Falei: o cara tem filha, tem esposa, vai no genro. Eu preciso ler isso com você. A Bíblia diz que ele falou primeiro aos genros. Primeiro ao? Versículo 14. Vamos ler Bíblia. Então saiu Ló e falou aos seus? Aos genros.
aos que haviam de tomar suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Tem uma tradução que diz que eles levaram Ló na brincadeira. Porque nós estamos pregando, o povo está achando que é brincadeira. A gente está aqui quarta, domingo, profetizando. Tem gente levando na brincadeira. Tem pessoas que sobem no altar na brincadeira. Está levando uma vida cristã na brincadeira. E vão perder o tempo da salvação porque não levou a sério, levou na brincadeira. Brincou com o ministério, brincou com a chamada, brincou com a família, está brincando de ser crente e está achando que vai ficar por isso mesmo. Não leve na brincadeira aquilo que é sério. Ele vai nos genros e fala: olha, Deus vai destruir isso aqui tudo e que tem uma salvação, vamos embora, cola comigo. Eles: não, esse cara é zombador demais, Deus vai destruir. Ele fala assim: eu estou ouvindo isso desde quando eu era pequeno, minha avó falava isso, pastor, que Deus vai destruir tudo. Vai nada, pastor. Levaram ele por zombador, levaram ele na brincadeira. Tem gente levando o ministério na brincadeira. A gente fala: irmão, aceita Jesus, irmão, batiza nas águas. Eu já fiz do meu jeito, não é do seu jeito, do jeito que a Bíblia fala que tem que ser. Não leve na brincadeira aquilo que é sério. Não coloque em xeque a tua salvação. Não coloque em risco aquilo que é para a eternidade. Não brinca com isso. Não paga para ver. Tem gente pagando para ver, levando uma vida dupla, uma vida de pecado, está na brincadeira. Fala com o seu irmão, leva a sério. Ele foi nos genros, depois ele voltou, foi para casa falar com as filhas, com a mulher. Só que aí no verso 16, o texto diz assim: ele porém demorava-se. Ele começou a demorar. O Ló ficou tão preocupado em salvar as pessoas, que ele começou a demorar. Vamos, filha, vai destruir tudo. E ele foi esquecendo da ordem dos anjos, que tinha que ser rápido, que tinha que ser. Não demora para tomar posição, não. Não fica achando que vai dar tempo de casar, não pensa nisso, não. Pode ser que seu dia seja amanhã o final. Não, corrige hoje. Não demora, não. Não, daqui um ano eu faço. Daqui um ano eu... Quem disse que você vai ter um ano? Quem disse que eu vou ter um ano? Não, eu vou esperar. Quando eu fiz... Não. É hoje, não demora, não. E viu que eles estavam demorando. Tem gente demorando para se posicionar. Tem pessoas que estão demorando para assumir o ministério de verdade e falar: vou fazer esse negócio crescer, porque quando eu chegar diante de Deus eu tenho que dar frutos, eu tenho que apresentar os frutos. Está demorando, não, mas um ano, daqui um ano eu vou estar melhor, daqui um ano eu vou estar estabilizado. É agora, é hoje. Fala com o seu irmão: não demora, não. Quem sabe daqui um ano vai crescer. Não, é hoje, é agora. Faça o seu melhor hoje. Se te pedirem a tua alma hoje, o que se apresentará diante do Senhor amanhã? Desculpas? Estava cansado. Eu achei que eu ia ter mais 10 anos de vida. Eu achei que eu ia envelhecer na tua presença. Você acha que todo mundo vai envelhecer na presença do Senhor? Tem uns que vai ser colhidos rápido. Tem uns que serão extraídos antes daquilo que eles veem como dia de glória, um dia de festa. Talvez você não vai ter tempo. Então não demore-se a consertar diante do Senhor. A Bíblia diz que os anjos pegam eles pelas mãos e fala: vamos. Cata eles pelas mãos, Ló, suas 2 filhas e sua mulher, e fala: vamos embora, porque olha a ordem. Versículo 16, coloca para mim. 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela... Irmão, quando você anda com Deus, Deus vem e faz. Você tem que ir pela mão. Me ajuda, pela mão. Ele fala assim: não espere o anjo te pegar pela mão.
Não, o anjo já deu ordem para alguns, mas está esperando o anjo vir pegar pela mão. Quando pega pela mão, não dá tempo de consertar algumas coisas, vai ter que largar outras para trás. O anjo pega pela mão, pega a mão de sua mulher, de suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. Tem gente que o anjo vai ter que arrastar para fora, porque se apegou demais, apegou a amizades que não era para se apegar, há pessoas que não era para se apegar. Eu amo, eu gosto, mas o anjo não quer. O anjo pega pela mão e leva para fora. Quando eles estão fora, o anjo vai dar uma ordem. Vai dar uma? Não, você não está entendendo. O anjo vai dar uma? Lê comigo, versículo de número 17. Redobra atenção agora em nome de Jesus. E aconteceu que, tirando-os fora, tirou ele, a mulher e as filhas. Disse: escapa-te por tua... Lê comigo. Escapa-te por tua... Não, você sabe ler, eu sei. Escapa-te. Espera aí. O que o anjo está dizendo? Ele falou assim, ó, o que eu prometi eu fiz. Tirei a família do ambiente da destruição, mas agora é cada um por si. Se a mãe não quer ir, vai você que é filho. Se o pai não quer tomar posição, posicione você que é filho. Se o seu marido não quer andar com Deus, ande você que é mulher. Escapa-te você pela tua vida. Para de ficar agora preocupado. Tadinho, não. Ele já deu a oportunidade. Ele já manifestou qual é o plano e o propósito. Mas agora a salvação é cada um por si. É cada um lutando para se salvar. Salvação é individual. Vou falar de novo. Salvação é individual. Até quando você vai ficar, eu não consigo porque ele não quer vir. Não, vem você. O dia que você fizer, quem sabe ele vai ser despertado para fazer também. Ah, pastor, ela não quer vir, então faz você, meu filho. Não fica apegado esperando alguém querer. A salvação é individual. Ai, pastor, se a minha família não for, também não vou, então vai morrer todo mundo, então vai perecer todo mundo. Faz aquilo que Deus. Escapa-te pela tua vida, Ló. Eu já tirei. Se eles não querem ir, vai você. Eles não querem orar, ora você. Eles não querem cultuar, cultua você. Eles não querem vir para a reunião, vai para a reunião você. Você está casado, você não está amarrado não. Marido vai para o inferno, você vai para o inferno também, só porque casou? Tem que ir para o céu, meu filho. Salva a tua vida. Prega para o teu filho, se exemplo dentro de casa. Eles não querem ir, problema é seu. Eu estou indo porque eu sei para onde eu quero ir. Ah não, pastor, eles não vão, eu também não vou não. Está cheio de gente assim hoje. Não, minha mulher falou que eu não quero ir para a igreja hoje. Demônio. Tem nem voz ativa dentro de casa, essa peste. Você não quer ir não? Fica aí. Fica aí. Mas o anjo está comigo, que vai embora. Aí vem demônio ficar com você aí. Aí você aguenta. Você não quer orar? Não, deixa que eu vou orar. Você não quer fazer? Não, deixa que eu vou fazer. Que eu estou fazendo pela minha. Fala com o seu irmão, se valoriza um pouquinho. É uma dependência emocional que está indo para o inferno por causa disso. Não, o anjo falou assim, ó, se elas não querem ir, Ló, escapa-te pela tua, faz por você, meu filho. Faz por você, minha filha. Faz por você, filho, faz por você, filha. Lute pela tua salvação. Lute por aquilo que os céus têm preparado para você. Tem alguém comigo nesse lugar? Enquanto eles estão saindo da cidade, o anjo faz tudo isso e fala, olha, se você não sair, eu não posso destruir, por isso que eu tive que te tirar. E é que eu preciso falar para alguns aqui. Tem família que está de pé, não é por causa da família toda, é por causa de junto que está em oração. Tem empresas que ainda estão de pé, porque tem um na oração. Tem um segurando a empresa inteira. Tem um segurando o ministério inteiro. Tem um, não é 10 não, um segurando a família inteira.
Tem um. Aí ele falou assim: enquanto você ficar aqui em Sodoma, eu não posso destruir a cidade. Isso arremete à igreja. Deus vai destruir o mundo. Mas por que não destruiu? Porque a igreja está nela ainda. E por causa da igreja o mundo não foi destruído. Mas vai chegar um tempo que a igreja vai ser extraída, tirada pela mão e colocada para fora do mundo. E o juízo descerá. Entenda isso. Tem coisas que está de pé por causa de um só. Agora imagina se unirmos, fosse falar, vamos juntos. Vamos. E eles começaram a andar. Que o anjo falou: tem uma montanha para vocês subirem. Tem uma montanha para vocês? Quando eles estão andando, e eu chego aqui, para terminar aqui. A Bíblia diz: quando eles estão caminhando, de mãos dadas com os anjos, a mulher de Ló olha para. Só que existia uma ordem. Pastor, qual era a ordem? Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não. A ordem era: não olha para. E quando eles estão caminhando, a mulher dele decidiu: imagina Ló, do lado dela: por que você olhou? Enquanto ela olhou, o texto diz que ela se converteu em uma estátua de. Ela tinha uma direção muito clara. Qual era a direção? Sai de Sodoma, passe a campina, suba ao monte e haverá salvação. Não olhe para trás. O Ló obedeceu, as filhas obedeceram, mas a mulher olhou para trás. E quando ela olhou, a Bíblia diz que ela se converteu em uma estátua. Por que ela olhou para trás? Porque ela achou mais importante o que estava ficando do que aquilo que ela iria receber. Tem muitas pessoas que estão ficando como uma estátua de sal, porque ao invés de abandonar o mundo, estão com os olhos em Sodoma e estão esquecendo que tem uma Canaã espiritual te esperando. Enquanto você não tirar os olhos de Sodoma, a sua vida vai ficar paralisada como uma estátua está. Escuta isso, essa mulher ficou paralisada. Vou falar de novo, essa mulher ficou o quê? Paralisada. Pastor, por que ela ficou olhando para trás, pastor? Porque ela não entendeu. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, leia comigo. Filipenses 3, 13 e 14, olha o que está escrito na palavra do Senhor. Leia comigo essa palavra. Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala assim: para eu alcançar o prêmio, o alvo, eu tenho que esquecer o que ficou para trás, eu tenho que esquecer a vida de Sodoma, eu tenho que esquecer os prazeres de Sodoma, eu tenho que abandonar aquilo que aconteceu lá atrás e mirar lá na frente, porque eu tenho um alvo para chegar, e se eu olhar para trás, eu não consigo alcançar aquilo que está lá na frente. Então não olhe para trás. Essa mulher ficou mais preocupada com aquilo que a terra ia lhe dar do que aquilo que os céus ia preparar para ela. Tem gente que até hoje está preocupado com o que a terra vai entregar e está esquecendo aquilo que os céus já preparou para você. Se você ler Filipenses capítulo 3, versículo 20, olha o que vai dizer, Filipenses 3, 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Mas a nossa cidade, algumas traduções, a nossa pátria, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A sua pátria não é da terra, a sua referência não é a terra, o seu prazer não pode se limitar às coisas da terra, porque a nossa pátria está no céu, a nossa origem ela é espiritual, a nossa pátria está em Deus, lá no céu, de onde nós esperamos o nosso Salvador. Eu não posso somente contemplar as coisas da terra, porque senão eu fico olhando para trás falando: nossa, lá atrás era tão bom, nossa, lá atrás
trás era da hora. Não, olha para frente, porque lá na frente tem algo muito melhor que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou em coração humano. Só Deus só revela quando o Espírito Santo vem e te enche, meu irmão. Dá um toque nesse santo, fala: olha para frente, meu filho. Essa mulher olhou para trás, se converteu numa estátua de sal. Aí vem Jesus, sabe o que Jesus vai dizer? Lucas 17:32, ele fala assim: lembrai-vos da mulher. Tinha tanta coisa para Jesus mandar lembrar. Coloca aí, meu filho, eu acho que é mentira. Lucas 17:32. Jesus mandou lembrar das suas palavras. Ele mandou lembrar que Ele seria o provedor de você. Ele mandou lembrar para você vigiar e orar. Ele mandou lembrar de algumas coisas. Mas dentro daquilo que Ele mandou lembrar, Ele falou assim: lembrai-vos. Por quê? Não é só porque ela olhou para trás. E aqui tem um mistério. Dentre as coisas que Jesus pediu, lembrai-vos da mulher. Por que Jesus vai citar a mulher de Ló? Só porque ela olhou para trás? Todo dia alguém olha para trás. Todo dia alguém recua. Mas por que em específico a mulher de Ló? Porque ela conhecia a promessa. Porque para ela o peso é maior. Ela tinha recebido bênção do alto. Anjos ficavam dentro da casa dela. Ela fez festa com aquilo que o céu enviou. O céu protegeu a sua casa, a sua família contra os inimigos. Ela saiu de mãos dadas com o anjo. Irmão, andou com o anjo, comeu com o anjo, teve o anjo dentro de casa. Na hora o anjo tirou pela mão. E mesmo ela vivendo tudo isso, ela olhou? Porque tem gente que é insaciável. O céu pode derramar muito sobre você. Você sempre vai querer um pouquinho do mundo. Você sempre vai querer um pouquinho de Sodoma. Você sempre vai querer um pouquinho daquilo que você viveu lá atrás. Porque parece que o céu é pouco para você. Porque parece que o céu não é suficiente para você. Aí diz assim: lembra dessa mulher, porque ela não desviou lá fora. Ela desviou aqui dentro. Como assim, pastor? Entenda isso comigo. Ela virou uma estátua de? Estátua de? Não, fala não, grita. Estátua de? Você está aí? A estátua de quê? A Bíblia diz que a gente é o sal da... Então aquela mulher é sal. Mateus capítulo 5, versículo 13. Coloca para a gente. Mateus 5, 13, estou indo para o fim. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabe o que Jesus está dizendo? Ela era sal. Só quando ela olhou para trás, ela ficou paralisada. E assim está a vida de muitos dentro da igreja. Não é a igreja que é ruim, não é o ambiente, não é o ministério, não adianta trocar. É porque você começou a olhar para trás. E você é sal. E na medida que você olha para trás, se tornou sal, você ficou paralisado. Não cresce, não avança, não prospera, não muda de vida. Você não sente mais nada, você não vê mais nada, você não reage a mais nada. Quando era de Sodoma, gritava no jogo, saía rouco do clássico. Mas agora que é da graça, agora que é do céu, fica em silêncio e fala: para que tanta gritaria? Quando era de Sodoma, dançava, bailava, forrozinho, era funk, era até o chão. Agora que é de Deus, fala: para que esse povo grita tanto, pula tanto? Quando era de Sodoma, ficava na arrasta-pé, chegava 8 da noite, ficava sem comer, sem beber, saía 6 da manhã, chegava toda arrebentada, toda esgandaiada em casa. Mas era de Sodoma, estava toda fé. Agora que é de Deus, o culto passa 5 minutos, fala: misericórdia, culto demorado. Quando era de Sodoma, gritava de perder a voz. Dentro da igreja não reage, não dá um glória, não dá um aleluia. Eu não sei o que é você, porque parece que você olhou para trás, é sal, mas é estátua. Não mexe, não avança, não cresce, não reage, a vida não se movimenta. O céu já não mexe com você, mas Deus ainda está atrás daqueles que são sal verdadeiro, aqueles que reagem à palavra, aqueles que estão em movimento, estão crescendo, estão avançando. Eu não sou de Sodoma, eu sou do céu, eu sou da Jerusalém celestial. Se tem alguém que é de lá, reage nessa manhã. Balança esse santo aí e fala: quando você era de Sodoma, você gritava.
Até agora não viu você dando um glória na igreja. Jesus falou, o diabo quer fazer isso com você. Te tacar como um sal aqui dentro. Mas um sal paralisado. Um sal inerte. Um sal que não se move. Que não tem sensação. Que não tem movimento. Que não tem força. Quando você fala, irmão, levanta a mão. Quando era de Sodoma, fala, baixa essa mão aí, sodomita. Quando era de Sodoma, fazia tudo. Agora para Deus fica cheio de limitação. Sabe quem fez isso? O diabo. Fazendo você olhar para trás. E tendo saudade dos prazeres de Sodoma. Só que Sodoma será destruído. E o que vai prevalecer é a nova Jerusalém celestial. Deus nos trouxe hoje como um alerta nessa manhã. A salvação não depende só dele enviar bênçãos para a terra. Não depende só dele enviar livramento para você, anjos dentro de casa. Não adianta você banquetear e fazer festa. Porque se você começar a olhar para trás, sua vida vai paralisar. Seu ministério vai parar. Sua vida não vai crescer. Você não vai prosperar. O que Deus quer de você é, seja um sal, mas que dê sabor, que dê gosto. Entrou para o culto, glorifica, dê aleluia. Na hora dos louvores, rasga a voz, abre o coração. Fala, eu vim aqui, eu não estou como uma estátua, eu vim cá para adorar o meu Deus, o meu Senhor. Quando entrar por essa porta, esquece o que aconteceu lá. Pastor, estou numa luta porque lá em casa ninguém quer. Salva-te pela tua vida, escapa-te pela tua. Faz a tua parte, deixa que Deus faz o resto. Não fica limitado a pessoas que não querem um compromisso com Deus e com os céus. Faz aquilo que Deus já te pediu, aquilo que Ele já te ordenou. Meu filho, eu tenho uma jornada para você. Qual é? Saia de Sodoma, passa pela campina e alcance o alto da montanha. Estátua não consegue andar, estátua não consegue correr, estátua não consegue avançar. Aí Deus está dizendo, eu não te chamei para ser estátua. Lembra da mulher de Ló, eu não te chamei para ficar parado, paralisado, estagnado. Eu não chamei a tua vida para ficar paralisada, estagnada. Eu chamei você para avançar, eu chamei você para correr, eu chamei você para voar. Meu filho, não para agora, não olha para trás agora. Tudo que o diabo quer que você olhe para trás, mas eu te trouxe aqui nessa manhã de dizer, escapa-te pela tua vida, olha para frente, porque existe uma montanha para você conquistar. Existe um lugar alto para você chegar, aonde o meu nome vai ser glorificado. Fica de pé. Lembrai-vos da mulher de Ló. Feche os olhos. Feche os olhos. Tem gente que entrou com tanta pressão aqui hoje, tanta opressão aqui nessa manhã, e Deus está dizendo, não olha para trás. Não olha para trás, porque eu vou te arrancar de Sodoma e vou te levar para o alto da montanha. O lugar que eu tenho para você é de destaque, mas não olha para trás. Aguenta o processo. Aguenta o processo. Porque nessa caminhada, muitos que começaram com você não vão terminar com você. Muitos que estavam do seu lado de mãos dadas não vão chegar até o final com você. Porque eles não vão suportar caminhar sem olhar para trás. Caminhar sem esquecer Sodoma. Só que Deus te levantou nessa manhã para te dizer, eu tenho montanha para você. Eu tenho um monte alto para você. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Só tem como chegar no monte se eu ficar em movimento. Só tem como eu chegar no alto da montanha se eu não parar de andar, de caminhar, de escalar. Sabe que o céu está gritando para alguém aqui nessa manhã, está difícil, mas não para. Está debaixo de pedrada, mas não recua. A luta está pesada, mas não para. Faz por você, faz pela tua salvação. Se o outro não quer se preocupar, preocupe-se você consigo mesmo. Mas não para.
Não deixa ninguém te levar a ser uma estátua, a paralisar sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, porque os céus está gritando para alguém nessa manhã: se você olhar para trás, a sua vida vai parar. Se você olhar para trás, a sua vida vai estagnar. Se você olhar para trás, tudo vai travar. Mas se você confiar na minha promessa, se prepara, tem uma montanha alta a qual eu vou te colocar, e todos vão saber. Enquanto houve destruição em Sodoma, tinha alguém subir na montanha dizendo: o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Eu vim pregar aonde estão aqueles que reagem, aonde estão aqueles que não são de Sodoma, aonde estão aqueles que vão avançar, independente da circunstância. Eu não paro, eu não vou desistir, eu só meu irmão, eu só vou parar quando encontrar com meu Senhor e Salvador Jesus. Se Ele não quer, eu quero. Se ela não quer, eu quero. Eu vou continuar, eu não vou parar.